Olá, cidadãos fantásticos! Vivemos tempos polêmicos. Não é à toa que você pode ter ouvido um boato de que as borboletas estão mandando um monte de tufão para o Japão. Como nós sabemos, as borboletas não são animais malignos. Então, o que está por trás dessa história? Por trás está algo que é popularmente conhecido como efeito borboleta ou teoria do caos. Mas antes de chegar nisso, nós precisamos conversar um pouco mais sobre o movimento ou sobre dinâmica. O Joaquim disse que ficar parado é chato, que o legal mesmo é se movimentar. Isso é bom que você esteja já no espírito do tema de hoje, Joaquim. Além de que você é bem mais agitado do que eu. Olha aí. Olha aí. Bom, de toda forma, o movimento está em todo lugar. Desde o deslocamento de planetas, ou a mudança no clima, ou o movimento de um corpo que cai sob a ação da gravidade. Enfim, qualquer tipo de movimento. Existe uma área na matemática que estuda justamente isso, ou melhor, estuda tudo isso. O nome dessa área é sistemas dinâmicos. Suponha que eu queira estudar a dinâmica de um grupo de animais que vivem em uma determinada região. Bom, eu acho que eu vou explicar isso no desenho. O que foi, Joaquim? Eu que vou desenhar, por quê? Eu não sei fazer desenho. Eu não vou nem responder isso aí. Os animais estão em uma determinada região. Eu vou olhar para um desses animais e, para ficar mais fácil desenhar, eu vou representar o animal por um ponto. Porque eu não sei desenhar animais, na verdade. Joaquim, eu não quero ouvir um pio sobre o meu desenho. Pio. E o meu interesse é saber como esse animal se desloca a cada dia. Hoje ele está aí, nesse ponto vermelho. No dia seguinte, ele foi para outro lugar. Passado mais um dia, ele foi para outro lugar. E à medida que os dias vão passando, ele vai se deslocando. O Joaquim tem uma tia bióloga que estava contando para a gente a pesquisa que ela estava desenvolvendo com o grupo dela e alguns matemáticos com o objetivo de descrever o comportamento de algumas populações de animais. Os biólogos passaram as informações sobre o comportamento esperado de cada indivíduo e a ideia era entender como isso afetaria a dinâmica global dessa população de animais. Na prática, o que eles fizeram foi mais ou menos assim. Na descrição do modelo, o lugar em que estavam os animais foi chamado de conjunto M. Os biólogos ajudaram a modelar o comportamento individual de cada animal. Isso quer dizer o seguinte, que se um animal está hoje nesse lugar X, amanhã ele estará no lugar f de x. Ou seja, f é uma função de m em m e associa a cada ponto de m um outro ponto em m. Se o animal está no lugar x, amanhã ele está em f de x. E aí, esse animal que está em f de x, no outro dia estará em f de x. E passado mais um dia, estará em f de x. E assim por diante. Tendo esse exemplo em mente, agora é mais fácil compreender o modelo um pouco mais geral desses sistemas dinâmicos. Tem um conjunto M e tem uma função que seria a lei de movimento. Ela diz como se mexe os pontos dm. Sistemas dinâmicos é então estudar o movimento que vem desta lei de movimento. Uma coisa interessante que a gente gosta de fazer é olhar toda a história de algum ponto. Ou melhor, queremos ver
a órbita de um ponto. A definição de órbita de um ponto é esse conjunto, que intuitivamente significa que nós estamos olhando o ponto x, passado uma unidade de tempo, ou seja, f de x, depois passado mais outra unidade de tempo, f de x, e assim por diante. O Joaquim fez uma observação interessante. Ele disse que se alguém quiser entender alguma dinâmica, então bastaria os matemáticos modelarem aquele sistema e estaria tudo resolvido. Na verdade, não, Joaquim, porque um modelo nunca descreve perfeitamente a natureza. Então, é por isso que é importante que se estude bastante matemática para propor modelos e também saber analisar os modelos. E aí os matemáticos precisam se debruçar sobre modelos abstratos e tentar descobrir o máximo de comportamentos possíveis. Isso dá uma ferramenta para que ela possa ser usada eventualmente na descrição de outros sistemas. E um dos primeiros exemplos de sistemas dinâmicos que se estuda é o que nós vimos no último vídeo, que é a rotação do círculo. Ah, tá, o Joaquim só pediu para frisar que, para a gente, círculo e circunferência são a mesma coisa, ou seja, os pontos que estão a uma mesma distância do centro. Ou, por exemplo, a fronteira do disco. Ok, eu agora vou dar um exemplo simples de sistemas dinâmicos na circunferência e que está intimamente ligado à teoria do caos. E logo em seguida a gente discute o efeito borboleta. Dar um exemplo de sistemas dinâmicos no círculo é nada mais que dar uma função definida no círculo. E essa função é dada assim. Pega um ponto na circunferência e você dobra o ângulo que determina esse ponto. Se você souber um pouco de números complexos, você pode escrever a função assim. Pega o ponto no círculo, ele é dessa forma, e leva ele neste outro ponto que é dobrar o ângulo. Esse exemplo que eu acabo de descrever está associado ao modelo de previsão do tempo de Lorentz, que por sua vez está associado ao efeito borboleta, que diz que se uma borboleta bater as asas aqui, então pode ter um tufão lá no Japão. Nem sempre é muito claro qual que é o significado disso, então vou tentar esclarecer um pouco aqui. A principal característica para um sistema ser chamado de caótico é ter o que se chama sensibilidade aos dados iniciais. Eu vou explicar o que é isso usando o exemplo da borboleta. Vamos fazer o seguinte experimento mental. Suponha que exista um universo paralelo ao nosso. É um universo que é exatamente igual ao nosso universo, tá? E aí, em um determinado momento, vai acontecer o seguinte. No nosso universo, uma borboleta não bateu as asas. E naquele mesmo instante, no outro universo, a borboleta bateu as asas. Ou seja, esses dados iniciais são muito próximos. Ou seja, esses dois universos são muito parecidos. Em um, uma borboleta não bateu as asas e no outro, aquela borboleta bateu as asas. É muito igual. Então, passou um dia, 2 dias, nada vai mudar. É tudo, os universos estão muito parecidos. Mas o que pode acontecer é que daqui a, digamos, 1 bilhão de anos ou algum outro número, esses universos fiquem muito diferentes. De tal forma que daqui a 1 bilhão de anos, no nosso universo, não tenha um tufão no Japão, mas no outro universo
tenha um tufão no Japão. Para quem quiser saber mais, eu vou deixar na descrição desse vídeo um link para um vídeo de divulgação científica muito bom, que vale a pena ver, que vai discutir o efeito borboleta e que vai relacionar esse modelo de previsão do tempo com o modelo dinâmico que eu dei, que é multiplicar o ângulo por 2. Por hoje é só, mas eu queria dizer que tem muito assunto interessante relacionado a tudo isso que eu falei. Por exemplo, dá para imaginar que essas coisas estão ligadas ao fato de jogar moedas ou que os macacos poderiam escrever as obras completas de Shakespeare. Pois é, ficarão para o futuro todos esses assuntos e não se esqueçam de se inscrever no canal e ajudar a divulgar o canal. Aparentemente, o Joaquim tem uma piada para contar que a diretora liberou. Pode contar, Joaquim. Ah, tá. Tá bom. Na verdade, eu ri, mas eu não entendi a piada, não. Ah, tá. Era sem graça.